Então vamos lá. Como que a gente começa falando de terremoto? Vou pensar aqui uma maneira legal. Não começar falando sobre a Terra, né? A Terra, que eu digo no ponto de vista da sua grande estrutura e principalmente de uma das teorias mais importantes que dominam toda essa área. Tanto o vulcão, já falei, né? Vou repetir de novo, tá? Vou repetir de novo. Tudo isso aqui que eu vou falar tem muito a ver com aquela live sobre vulcões, beleza? Mas então é o seguinte. Existe uma teoria que comanda tudo isso, tá? Que está por trás de tudo isso, que é a teoria da deriva continental. Então, assim, não tem como não falar de terremoto sem falar da deriva continental. O que foi a deriva continental? A deriva continental, ela foi uma ideia, foi uma teoria proposta, tá? Foi uma teoria proposta por um cara muito importante para quem estuda tudo isso, tá? O nome dele é Alfred Wegener, tá? Ele era, na verdade, meteorologista, porque é um cara que estuda o planeta, né? Então, tanto meteorologista como geofísico, como geólogo, eles estão envolvidos nisso. Então, ele propôs a teoria da deriva continental. Como que ele propôs essa teoria? Basicamente observando o planeta Terra. Se você observa o planeta Terra, você vê que a Terra parece um quebra-cabeça que foi desmanchado. Porque você olha assim, ali a costa da África, por exemplo, e a costa da América do Sul, você vê que se você ali, né, mexer com aquelas peças, elas basicamente se encaixam. Elas basicamente se encaixam. Então, observando o planeta Terra, o Alfred Wegener, que é um cara muito, mas muito importante em tudo isso, propôs então que em algum momento na história do planeta Terra, tudo isso estava junto, né? Tudo isso estava junto. Era uma única Terra. Para essa única Terra, ele deu um nome chamado Pangeia. Beleza? Muito bem. Se aparentemente tudo estava junto e agora, olhando o planeta, parece que as peças estão desencaixadas, o que aconteceu? E aí então é que veio a teoria da deriva continental, quando o Wegener propõe que as coisas, né, que o planeta Terra, na verdade, a crosta terrestre, ela é subdividida em placas que a gente chama. Ele deu o nome de placas tectônicas, tá? E com o passar do tempo, essas placas vão derivando, por isso que a gente chama de deriva continental. Deriva é movimentar. Então elas têm um movimento do continente, beleza? E isso, aí você pode pensar assim, mas ele propôs a deriva continental simplesmente olhando para esse quebra-cabeça desmanchado que é o planeta Terra? Não. A princípio sim, mas depois, né, ele foi fazer estudos científicos, porque o Alfred Wegener, ele era um cientista. Então, ele baseou a teoria da deriva continental, ela é fundamentada em 3 coisas principais. Primeiro, rochas. Segundo, fósseis. E terceiro, no clima. Então, rocha. Como que é a ideia da rocha? Se você estudar, por exemplo, tá? Vou pegar 2 exemplos aqui. Se você pegar ali as rochas dos Apalaches, que ficam na América do Norte, e as rochas que estão lá nas montanhas da Caledônia, por exemplo, você vai encontrar rochas muito parecidas, indicando que em algum momento da história da Terra, elas estavam juntas e aí separou. No que separou, parte da rocha ficou
nos Montes Apalaches e parte das rochas ficou lá na Caledônia. Outra região que tem essa mesma coisa bem parecida, África com o Brasil. Então, e não só na rocha, e aí é que é legal pra caramba, para quem estuda petróleo, isso é muito importante, porque as bacias sedimentares que a gente vê lá no leste da África, que a gente chama Nigéria, Angola e tal, são muito parecidas com as bacias que a gente tem aqui na região do Brasil, bacia de Campos, bacia de Santos. Então, você tira testemunhos de rocha, que são rochas, que você vai lá, faz um furo e tira, e você estuda um negócio chamado estratigrafia de sequência, que mostra os tipos de rocha e como que elas foram se acumulando ao longo do tempo. Quando você faz a estratigrafia de sequência aqui no litoral brasileiro e lá na costa leste africana, você vai ver que as rochas são muito parecidas, são iguais, na verdade. Tudo isso levando a crer que elas estavam juntas num determinado momento. Beleza? Então, essa é a ideia. O segundo ponto que ele viu, fósseis, mesma coisa. Você analisa fósseis numa região do planeta, por exemplo, aqui na costa da América do Sul, e analisa fósseis lá na África. Você vai ver que tem os mesmos fósseis. Um deles, muito legal, por exemplo, aliás, o Pirula que me desculpe, tá? Mas eu chamo de dinossauro, ele fala que não é. Mas o dinossauro mais legal para mim do mundo, eu tenho ele até de brinquedo. Eu tenho o brinquedo dele em casa, é o mesossauro. E o mesossauro tem ele aqui e tem ele na África. Então, fósseis, rocha e, por último, a parte do clima. Então, você consegue identificar nas rochas, você consegue identificar as mudanças climáticas que aconteceram no planeta. E pegando e analisando testemunhos, afloramentos aqui na América do Sul e ali na costa africana de novo, ou você pode pegar qualquer outros lugares, tá? Você vê que era também, o clima era um só. Então, por exemplo, a terra do Cris lá. O Cris é da terra chamada Salto, aqui no interior de São Paulo. Lá tem uma das rochas mais legais do mundo para ser estudada, a famosa Rocha Montoné. Tem o parque lá. Não tem o parque lá na cidade? Tem, então. Eu já fui muito no Parque da Rocha Montoné. Aquela rocha ali, que está ali, tá aqui no interior de São Paulo, há milhões de anos atrás, ela fazia parte de uma geleira. Por isso que ela tem aquele formato, porque aquele formato da Rocha Montoné é o gelo passando por cima dela. Se você analisa a rocha, você vê a marca do gelo passando em cima dela. Isso é sensacional. Se você for lá na África, você vai encontrar a mesma Rocha Montoné que a gente encontra aqui no interior de São Paulo. Então, mostrando que, além da rocha ser igual, o evento climático que ela passou foi o mesmo. Ou seja, elas pertenciam a uma geleira única. Então, isso é muito, muito legal. Aí, essa foi a ideia do Wegener, tá? Alfred Wegener propôs, então, a teoria da deriva continental fundamentada nessas evidências. Rocha, fóssil e clima, além do quebra-cabeça desmontado, tá bom? Só que hoje é fácil falar isso, tá? Hoje é muito fácil falar isso. Por que é fácil? Porque a gente tem muito dado. Então a gente tem dados de GPS de altíssima precisão e tudo mais. Porém, aliás, tem gente que não acredita nisso ainda não, né? Mas tudo bem. Na época do Wegener, isso era mais difícil ainda, porque ele não tinha dado. Então, olha que coisa interessante, pessoal. A teoria da deriva continental foi proposta pelo Wegener. Ela ficou por muitos e muitos anos não sendo considerada uma teoria válida. Porque o pessoal pensava, não, é impossível as massas da crosta terrestre se movimentarem dessa maneira, isso aí não faz sentido nenhum e tal. Então, o Wegener
o Wegener, ele foi durante muitos anos, né, dado assim como um cara maluco, entendeu? Essa sua teoria da deriva continental é um negócio que não existe e tal. Depois vieram equipamentos, né? Então hoje a gente tem GPS de altíssima precisão instalados em pontos específicos que mostram a deriva continental acontecendo. Beleza? Até aí? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante no estudo de terremotos, tá? Por que que isso é importante no estudo dos terremotos? Pelo fato de que é no encontro das placas tectônicas, nas bordas de placa que a gente chama, que acontecem os terremotos. Tanto, não só os terremotos, como os vulcões, né? Os vulcões, eles têm um ponto a mais, porque existem vulcões que não acontecem em borda de placa, né? Existem vulcões que acontecem como hotspots, que é o caso do Havaí, por exemplo, tá? Mas terremotos, eles, na sua grande... tem terremoto, daqui a pouco nós vamos falar de terremoto no Brasil. Aguenta aí, tá? Aguenta aí. Mas, os terremotos, eles acontecem em bordas de placa. E os terremotos também ajudam a comprovar a teoria do Wegener, proposta lá atrás, sobre a deriva continental. Então, assim, é uma história muito legal do planeta Terra, tá? Muito legal mesmo, sobre essa ideia. E agora, a primeira treta da noite, que é a seguinte: quantos anos demorou para acontecer a deriva continental? Cris, abre lá aquele PDF que eu te mandei, que começa com 488. Aí, joga aí na tela. Então, vou colocar aqui para você. Tá aí, né? Esse aqui tem milhões de apresentações, tá? Que falam sobre a deriva continental. Eu peguei essa aqui, ela tá bem legalzinha, tá bom? Então vamos lá. Tá abaixo, vai, desce aí. Pode ir. Tá aí o Wegener, esse cidadão aí, ó. E aqui está, ó. Aqui está a resposta. Fazendo as contas, demorou 200 milhões de anos para que tenha ocorrido essa separação. Aí, tenho certeza que o pessoal vai começar a me xingar, mas a Terra só tem 6 mil anos, Sérgio. Como que demorou 200 milhões? Então, desce mais uma aí, Cris. Mais uma. Aí, deixa aí. Com os modelos, vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Com os dados atuais que a gente tem sobre deriva continental, que envolvem imagens de satélite, que envolvem dados de GPS de altíssima precisão, que envolvem milhares e milhares e milhares de terremotos registrados no mundo todo. Com tudo isso, com os modelos atuais que a gente tem, tá? Com os modelos atuais que a gente tem, você consegue montar este quebra-cabeça e retrocedendo. E aí tem um ponto muito importante. Da onde que vem, né, esses 200 milhões de anos? Pelo fato de que a rocha, ela deixa a marca nela. Então, vamos supor que demorasse 6 mil anos, tá? Vamos lá. Vamos supor que demorasse 6 mil anos para separar o continente sul-americano, né, da África. Seria uma velocidade gigantesca. Essa velocidade, ela estaria marcada nas rochas de alguma forma. Teria algum vestígio na rocha de que a rocha se movimentou nessa altíssima velocidade. Por isso que, lá no debate,
para mim não tem problema nenhum, tá, pessoal? Se eles se provarem que foi, que demorou 6 mil anos, tá beleza, vai fazer o quê? Os dados mostram isso. Por isso que lá no debate eu falei para eles, peguem os dados. Que dados são esses? Pega dados GPS, público isso, tá? É público, dados públicos. O SGS, que é o Serviço Geológico Americano, tem, tá? Peguem dados GPS, peguem dados de rocha, vai no campo, vê um afloramento. Porque se você vê um afloramento aqui na América do Sul, um afloramento lá na África, vai ter essa marca aí, em algum momento, dessa velocidade rápida de separação. Vai lá, faça uma análise de estratigrafia de sequência, porque na estratigrafia vai ficar marcado isso. Nos tipos de rocha, uma velocidade tão alta assim, ela mistura, ela cria, ela transforma rochas, então você vai conseguir detectar isso. Por isso que eu vou falar para vocês. Com os dados atuais, o que a gente tem é que demorou 200 milhões de anos para acontecer a separação. É uma separação lenta, não é rápida. Aonde que eu vejo isso? Nos dados GPS, aonde que eu vejo isso? Na estratigrafia feita tanto na América do Sul como na África, como nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros lugares, tá? Então, tá aí. Beleza? Isso é o que nós temos hoje. Ah, saiu um trabalho amanhã que fala que não demorou 200 milhões de anos, que demorou 10 mil anos. Beleza. Nós que trabalhamos aí cientificamente, tá? Nós não temos torcida, tá? A minha torcida é o que os dados mostram. Se os dados mostram isso, a gente segue assim. Beleza? Então, esse é o planeta Terra. E aí tem uma coisa muito legal mesmo. Coisa que o Wegener na época não sabia. Por isso que a teoria que o Wegener propôs, ela ficou apanhando durante décadas, tá? Porque não tinha dados. Mas olha só que interessante que você faz hoje. Então, Cris, abre aí agora um negócio chamado... começa com 6072. Então, como eu falei, né? O Wegener ele não tinha tantos dados assim. Mas o tempo foi passando. E, com o passar do tempo, a gente teve terremotos sendo registrados no mundo todo. Então, como eu abri aqui o programa falando, eu trabalhei num observatório sismológico. Hoje você tem observatórios sismológicos no mundo inteiro. Vai lá na página 13 para mim. E, à medida que você vai registrando os terremotos no mundo todo, não só aqui, no mundo inteiro, você vai registrando terremotos. Vai registrando. E olha que incrível. Por isso que o dado, pessoal, o dado, ele é sensacional. Pode mais. Mais uma. Aí, essa aí. Pode deixar aí. Então, não, mais uma. Só dá mais uma aí. Pronto, tá aí. Então, por isso que você analisar os dados é fundamental, tá? Por isso que você analisar os dados é fundamental. Olha que coisa impressionante quando você registra os terremotos pelo mundo todo. O que os terremotos acabam desenhando pra gente? Eles desenham as placas tectônicas. Então a gente pega aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico, ó, cruzando aqui em cima da Islândia, lá onde o Filipão vai, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Toda a dorsal mesoatlântica, esse Szinho aqui, ele quer dizer de shallow, são terremotos rasos, ou seja, terremotos que estão acontecendo bem perto aqui da crosta terrestre. Por isso que a placa aqui está se separando. A gente pega os Andes aqui, ó. Você tem um monte de terremoto raso, que é onde uma placa está começando a entrar na outra, e alguns terremotos profundos, ou intermediários, vamos dizer assim, né? Ou profundos também, ó. Você tem desde o Szinho
o médio e o profundo, mostrando que tem uma placa tectônica que ela está entrando, você tem terremoto raso, você tem terremoto intermediário e você tem terremoto profundo. Então, aí, os dados mostram isso pra gente. E quando você coloca todos os terremotos na tela, assim, quando você plota todos eles, você nem precisa desenhar as placas tectônicas. Quando você plota todos os terremotos, eles desenham as placas tectônicas pra gente. Então, você vê aqui que na região da América Central, aqui, ó, tem várias placas ali, né? Placa de Juan de Fuca, Cocos Plate, né? Placa de Cocos, aqui a placa de Nazca, grandona, a placa sul-americana, a placa da Eurásia, gigante aqui, a placa da australiana, né? Que bateu na placa aqui, ó, na placa indiana, que bateu na placa da Eurásia para formar aqui os Himalaias. E lá o Japão, ó, a confusão que é lá perto, ó, Japão, Indonésia, Filipinas, toda aquela região ali, ó, é uma confluência de várias placas tectônicas. A Itália aqui, ó, também tem muita placa tectônica pequenininha, uma batendo na outra. Então, isso aqui é legal. Quando você pega os dados de terremoto, esses dados, eles desenham pra gente. A gente não precisa fazer nada. Os dados por si só mostram pra gente, tá? Mostram pra gente como que é o desenho do planeta Terra. E quando isso aconteceu, mostrou que o Wegener estava certo. Então, realmente você tem isso, fora vários outros dados aí que ajudam. Tá bom? Então, esse é o início para a gente começar a entender os terremotos. Outra coisa, vamos lá. Já que você tem, né, essas placas tectônicas, você tem placas que elas têm diferentes situações, tá? Aliás, volta 2 aí, Cris. Aqui estão as placas tectônicas, tá? As placas da Terra, não estão todas aqui, porque aqui tem várias, aqui no Caribe tem pequenas plaquinhas, tá? A Juan de Fuca, ali na costa americana, ela é muito importante. A Juan de Fuca é a placa da falha de San Andreas, para quem não sabe, tá? A Cocos Plate ali na América Central. Então aqui é como o mundo é dividido nessas placas aí que a gente chama, beleza? Só que, o que acontece com as placas? Então, volta mais um aí, Cris. As placas tectônicas, elas podem se movimentar de 3 maneiras principais, tá? Divergente, elas podem estar uma se afastando da outra. Aonde que a gente vê isso? Dorsal mesoatlântica. No meio do Oceano Atlântico, você tem de um lado a placa africana, de outro lado a placa sul-americana e uma está se afastando da outra. Você está criando crosta terrestre, o que é muito bom para o planeta. Isso é muito bom para o planeta. Então, uma placa vai se afastando da outra. Você tem bordas de placa que a gente chama borda convergente, que é o que acontece nos Andes. Então, nos Andes você tem a placa sul-americana e a placa de Nazca. A placa de Nazca está entrando embaixo da placa sul-americana. A gente tem ali um negócio chamado zona de subducção, tá? Então é quando uma placa entra embaixo da outra placa. E você tem também os contatos ou as bordas de placa transcorrente, que a gente chama. Transcorrente é quando uma desliza na outra. É o caso da Juan de Fuca, é o caso da falha de San Andreas. A falha de San Andreas não é nem convergente, nem divergente, mas ela é transcorrente. Você tem uma placa que está subindo, a outra que está descendo, e isso aqui vai se separar em um certo momento da história, e a Califórnia vai se separar dos Estados Unidos, tá? Então, são esses 3 grandes contatos, né? Ou bordas de placa que a gente fala. E nessas bordas de placa é que a gente tem os terremotos. Então,
Característica da placa divergente, terremotos rasos. Da placa convergente, você tem os 3 tipos. Você tem terremoto que é raso, terremoto intermediário e terremoto profundo. E nas placas transcorrentes, né, você tem grandes terremotos, isso é importante falar, e terremotos que normalmente são rasos também, tá? Então, essa é a grande divisão de placa que a gente tem. Aliás, volta mais uma aí, ó, que é a apresentação aí que eu peguei, ela faz igualzinho eu fiz com a mão, tá? Para vocês verem aí, ó, tá aí, ó, tá? Então, placa divergente, uma placa separando da outra, convergente, uma mergulhando embaixo da outra, e transcorrente, uma atritando com a outra. Beleza? Então, isso aí é que é o básico, tá? Isso é o básico para a gente entender. Volta mais aí? Volta mais um, vai voltando aí. Ai, pode deixar naquele aí. Então, isso aqui, ó, seria basicamente o que a gente tem na Terra, né? Então você tem uma região ali no meio onde está formando crosta, né? As placas estão se separando. Nas bordas aqui, uma placa entrando embaixo da outra. Aqui tem várias coisas para a gente falar. Então é nessas bordas de placa que acontecem terremotos, beleza? Ah, mas tem terremoto no Brasil, Minas Gerais, Bahia tem terremoto e tudo mais. Tem sim. Como que acontece terremoto que não é na borda de placa? Então vamos lá. Terremoto que acontece que não é na borda de placa. Por conta de mineração. Então mineração causa terremoto. Aquela mineração que teve lá na Braskem, lá, do Salgema, ela causou terremotos. Tá? Por quê? Porque o salgema é uma camada de sal que está embaixo da terra. A empresa, a Braskem, né, no caso, né, ela entrou lá para tirar aquele salgema, ela mexeu na geodinâmica da região e aquilo ali acaba causando terremotos. São sismos. É terremoto? É terremoto, cara, porque é até a terra mexendo. Né? Se a terra está mexendo, é terremoto. Tá? Só que são terremotos que eles têm características diferentes. Daqui a pouco eu vou falar para vocês disso. Principalmente na forma da onda dele, tá? E da magnitude. São terremotos normalmente com magnitude 3, 3,5, coisa assim. Beleza? Outra situação que pode dar muito terremoto também em intraplacas, que a gente chama. Sismos intraplacas. Eles podem acontecer em situações de você fazer uma usina hidrelétrica, por exemplo, tá? Fazer uma usina hidrelétrica, você inunda uma região gigantesca, logicamente toda aquela água, ela pesa em cima da terra, a terra ali ela não estava acostumada com aquele peso, ela vai ter que se acomodar, e nessa acomodação de terra você acaba tendo terremotos. Então, você que mora em cidade, que é perto de alguma represa, então, vou falar aqui, interior de São Paulo, tem muito registro de terremoto nessas represas que a gente tem aqui. Represa de Furnas, em Minas Gerais, muito terremoto ali na região. Por quê? Porque a terra se acomoda. Então, são sismos criados pela acomodação de terra. Acabei de ler aqui, norte de Minas, Bahia, também tem. Bahia tem muito terremoto por causa da mineração de ouro, que também é subterrânea. Norte de Minas também tem terremoto por acomodação. Então você tem uma falha geológica e aquela falha ela pode ser ativada, ela pode ficar ativa por um tempo e ela pode acomodar. Nessa acomodação que ela faz, ela gera terremoto intraplaca, que não é terremoto que acontece na borda de placa tectônica. Beleza? Então, pode acontecer? Pode. São sismos muito grandes? Não. São normalmente sismos bem pequenininhos. Daqui a pouco nós vamos falar da escala, né? Vou falar aqui sobre a escala Richter para vocês, que é a escala que mede a intensidade de terremotos, tá? Então, pode acontecer. Só que aí tem um caso bem interessante
para a gente falar sobre o Brasil, que são os terremotos lá na terra, não é na terra dele não, porque ele não é de lá, mas como o nome dele é de lá, a gente fala que ele é de lá. Lá na terra do nosso amigo Acreano, tá? Para quem não sabe, os maiores terremotos do Brasil, eles acontecem no Acre. No Acre, cara. Ué, você vai falar, por que no Acre? Que doideira é essa? O Acre, né, que já é um estado tão assim, né? Coitado, né? Falam tanto dele, né? Por que que temos terremotos no Acre? Eu vou explicar para vocês o porquê agora. O que acontece é o seguinte, galera. Nós temos, tá? Nós temos a placa tectônica, a placa de Nazca. Você já sabe o que é placa tectônica, né? Nós temos a placa de Nazca entrando, né, embaixo da placa sul-americana. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Muito bem. Essa placa, ela vai mergulhando no manto da Terra, certo? Ela está mergulhando aqui, ó, placa de Nazca. E ela vai derretendo. A rocha vai derretendo, porque o calor é muito intenso ali no manto, vai derretendo aquela rocha. Porém, a rocha não é um negócio homogêneo. Aqui tem um erro muito grande que muita gente comete e pensa. As pessoas acham que a rocha é algo homogêneo. Quem dera fosse homogêneo. Quem dera. Porque aí, o meu trabalho, que era de achar petróleo, seria facilitado 1 bilhão de vezes se as placas fossem homogêneas. Por quê? A rocha. Porque eu achei aqui e acabou. É só sair furando tudo que é desse tipo. Não é, tá? A rocha, ela é muito, muito heterogênea. Muito heterogênea. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vão ter momentos ou vão ter situações em que a placa vai ser um pouco mais resistente ao calor do que outra placa, do que outra parte. E quando isso acontece, ela demora mais para derreter e isso acaba causando terremotos. Então, olha que interessante que acontece com o Acre. Abre aí, Cris, esse mapinha que eu te mandei aí agora. No Acre, acontece um negócio sensacional. Ó, ali, no canto ali, é a borda da América do Sul, os Andes, tá? E aqui é o Acre. Tá vendo o Acre aqui? Com um monte de terremoto, ó. Tudo isso aqui é terremoto, ó. E terremoto grande, tá, galera? No Acre, nós temos terremotos de magnitude 6,5. Aí você vai falar, ué, mas fala que o Brasil não tem terremoto? O Brasil tem, sim, no Acre, tá? E o que está acontecendo aqui? Então a placa de Nazca está afundando. A rocha, às vezes, ela é um pouco mais resistente ao calor. E esse ponto aqui no Acre, olha que interessante. Se você vê o mapa num perfil vertical, que a gente chama, você vai ver que o ponto onde a placa de Nazca derrete no manto, e se você subir na vertical, dá exatamente no Acre. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que existe uma distribuição, ó, dos terremotos. Tá dando para perceber aqui nesse mapa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui, ó, parece que eles estão todos numa linha só. E tem uma coisa muito legal. Eles são muito mais profundos do que aqueles ali do canto. Então, mostrando que a placa está afundando ali. E quando ela chega bem no Acre aqui, ó, bem em cima do Acre, é o ponto onde ela derrete. Por isso que, normalmente, você vai ver, algumas vezes, né, em algumas manchetes por aí, o pessoal falando, caramba, deu um terremoto de magnitude 6 no Acre. É possível? É possível, tá? É possível, tá? Então tá aí a explicação de por que no Acre nós temos muitos terremotos, de por que nós temos terremotos intraplacas e o lance todo das placas tectônicas e tudo mais. Entre um lado e outro da placa continental, existe diferença dos tipos? Existe, claro. Lógico que existe, cara. O Matheus Pereira perguntou aqui, ó,
Se entre um lado e outro da placa existe diferença dos tipos de rocha, sim, existe. Por quê? Porque na parte que está formando rocha, é um tipo de rocha, rocha magmática, rocha mais jovem e tal. Aonde uma placa está entrando embaixo da outra, são rochas mais antigas, então tem diferença sim, tá? As placas se encostam no meio do Oceano Atlântico. Elas estão se afastando. O que preenche o espaço entre elas? Ótima pergunta. O que preenche? Fica uma falha. Vocês já viram a imagem do nadador lá na Islândia? Cadê aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Island. Como que é? Swimming, né? Swimming between tectonic plates. Lá na Islândia, você pode mergulhar, tá? Eu não lembro se o Filipão fez isso, mas você pode nadar. Aí, Cris, ó, vou jogar aqui para você. Você pesquisa desse jeito aqui, ó. E aí você pega qualquer uma das imagens aí que você achar melhor, ó. Só joga isso aí no Google. Então, o que preenche? Rocha, tá? Uma parte de rocha, mas normalmente com uma falha. Falha de San Andreas. Vai lá para você ver, tem uma falha no chão ali, tá? Você vê a falha. A terra tá abrindo, tá? O que normalmente vai acontecer? Rift africano. Vai formar um oceano. Então, quando você tem essas placas aí se abrindo, aonde você já não tem um oceano, normalmente vai se formar. Então, aqui, ó, isso aqui é na Islândia. Você mergulha, olha aí, ó, que legal, entre duas placas tectônicas. De um lado aqui, se não me engano, é a placa da Eurásia e do outro lado ali é a placa sul-americana, tá? Então, você mergulha entre as placas, tá? Você mergulha entre as placas. Isso aí é legal demais, tá? Isso aí é legal demais. O Wellington Souza é o acriano, né? Ele tá aqui na live. Não é? Ou não, não é não. É. Então está aí, ó. Então você mergulha entre as placas tectônicas. Lá em San Andreas, você sobrevoa. Você passa de helicóptero em cima Quer ver? Vou pegar aqui, ó. San Andreas. Fault. Aí, ó. Ah, pesquisa aí no Google, Cris. San Andreas Fault. Vou mostrar pro pessoal. San Andreas Fault. Isso. Aí, ó. Tem as fotos aqui, ó. Pode aí, pegar qualquer foto aí que estiver boa para ver, ó. Então você vai lá e você vê. Isso ajudou muito no quê? Lembra lá da teoria do Wegener, né? Sempre lembrem da teoria do Wegener, tá? Era uma teoria que era tida como maluca. Então, aí, ó, você sobrevoa, ó. Você sobrevoa a falha de San Andreas, ó. Coisa linda, ó. Tá? E hoje, né, a falha de San Andreas, ela é altamente monitorada. Você tem sistema de GPS, sismógrafo, você tem muito equipamento de geofísica distribuído na falha de San Andreas e em outras partes do planeta. Tá bom? Digo em diferentes componentes químicos. Tem sim também, cara. Tem diferença química, tem diferença do tipo de rocha, né? Do tipo de rocha é a química da rocha. Tá bom? Tem sim. Beleza? Caruaru. Caruaru, se não me engano, Caruaru tem represa em Caruaru? Deixa eu ver aqui. Caruaru. Earthquakes. Tem umas regiões que ela... Eu não sei se é mineração, se é represa. Ou é o próprio solo, né? Mas os terremotos em Caruaru são de magnitude 2, tá, cara? Magnitude 2.6, coisa do tipo. E deixa eu ver qual que é a explicação aqui, ó. Porque tem aqui, ó. Vou ler pra você a explicação dos sismos de Caruaru, tá? Caramba!
Deixa eu ver aqui, ó. Relacionar fenômeno sísmico à presença de uma grande falha geológica denominada alinhamento de Pernambuco. Então é isso. Lá em Caruaru você tem uma grande falha geológica e é a acomodação dessa falha que gera esses terremotos ali em Caruaru, tá? Então você tem tudo isso aí. Eu peguei uma tese legal aqui, ó, sobre Caruaru, ó. Maneiro. Tá vendo só? Então, dentro das placas tectônicas você tem as situações aí, como eu havia falado, né? Ou é uma região que tem uma represa, ou é mineração, ou é caverna, se tiver caverna acontece também, ou acomodação de falhas. Tá bom? Beleza? Galera, 2.764 pessoas ao vivo e tem pouco like, hein? Então, senta-lhe o dedo no like agora. Senta o dedo no like agora pra gente, tá? Pra gente bater pelo menos aí, ó, 3.500, hein? Pelo menos 3.500. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Então falta muito like ainda. Senta o dedo no like. Lembrando, quem tá aqui hoje com a gente no episódio Insider Store. Estou aqui com a minha Tech Shirt. E ela é uma camiseta excelente para fazer todo esse trabalho aqui, principalmente de geologia e de geofísica. Se no meu tempo tivesse Insider. Porque a gente vai para o campo, passa o dia inteiro no campo, fica daquele jeito, né? E a Insider, ela não deixa, né, você ficar com o cheiro ruim, né? A camiseta que tem todo esse tecido modal aqui. Então ela tem uma regulação de temperatura excelente. Excelente para você fazer campo de geologia, tá? Excelente para você fazer campo de geologia e de geofísica. Então entra aí agora, Insider Store. Desculpa pela minha voz, que ela tá horrenda hoje, tá? Muito bem. Muito bem. Agora, feita essa pequena introdução, que demorou quase 1 hora. Isso aí foi só a introdução, tá? Vamos falar então. Daqui a pouco tem mais polêmica, tá? Daqui a pouco tem mais polêmica. Vamos falar então dos terremotos e principalmente das ondas sísmicas, tá? Vamos falar um pouco das ondas sísmicas. O que é isso, né, cara? O que acontece? Como que a gente, vamos lá, como que a gente sabe que aconteceu um terremoto? Então agora você já sabe que a Terra é toda dividida e essas placas estão se mexendo. Quando uma placa mexe, ou ela afunda um pouco, ou ela escorrega um pouco, ou ela abre um pouco, isso causa uma geração de ondas sísmicas no planeta Terra, tá? Isso causa as ondas sísmicas no planeta Terra. E aí, por conta dessas ondas sísmicas, tá? Por conta dessas ondas sísmicas, é que a gente consegue saber aonde aconteceu um terremoto. Beleza? Então, deixa eu abrir um negocinho aqui para a gente falar das ondas sísmicas, porque isso é muito importante. Na verdade, é isso que comanda a nossa vida. E olha só, hein? Ó, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu acho que eu tô bom nesse negócio de terremoto, viu? Eu nem tinha visto esse material aqui. Abre aí, Cris, pra gente. É o material do SGS, tá? Do Serviço Geológico Americano. Sobre terremoto. Eles são os que mais manjam no mundo de terremoto, obviamente, não preciso nem falar. E acabei de abrir o material deles aqui. E ó que demais, a introdução é exatamente o que eu falei pra vocês, viu, galera? Então vocês estão atualizadíssimos aí, ó. Quer ver que legal? Aí, ó, pode ir descendo aí, Cris. Ó, como que eles começam falando sobre o quê, ó?
placa tectônica, tá vendo? Eu nem abri de aberto isso aqui, hein? Vai descendo. Vai descendo. Aí, ó, as placas todas, já falamos, pode ir descendo. Os tipos de placa, olha aí, ó, tá vendo? Tô bem, cara. Tô bem com esse negócio de terremoto, hein? Pode ir descendo. Ah, os tipos de falha, né? Ah, isso aqui é legal da gente falar. Então, esse material aqui chama-se Earthquake 101. Toda vez que você vê uma matéria numa universidade norte-americana escrito 101, ela é a primeira matéria que você tem que fazer. Ela é o básico, tá? Então, terremoto 101 quer dizer o básico sobre terremotos, tá? Nós vamos deixar esse material aí na NV99, quem quiser ir lá, nv99.com.br/ciência sem fim, links úteis, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, é isso aqui, ó, é sobre as falhas, né? Porque para acontecer o terremoto, você tem que ter um bloco de terra aqui, um outro bloco de terra aqui, ó. Beleza? 2 blocos de terra. Quando um escorrega em relação ao outro, ou bate com o outro, ou afunda em relação ao outro, é onde acontecem os terremotos. Então, existem 3 tipos básicos de falha, tá? Falha normal. É isso aqui, ó. Quando um bloco escorrega para baixo do outro. Falha de cavalgamento, que a gente chama, ou thrust, que vocês estão vendo aí. Quando um bloco sobe em cima do outro. Faz esse movimento aqui, ó. Tá? Cavalgamento, falha normal. E a outra é a falha transcorrente, ou strike slip em inglês, que é isso aqui, ó. Então, quando você faz com a mão, é muito legal, porque a mão aqui, ó, você deixa os ossinhos todos juntinhos, ó. E aí se escorrega, tá vendo? Então, essa é a manha que a gente tem. Então, as falhas são importantíssimas nesse estudo, beleza? Quando acontece um deslocamento dessa falha, é o que a gente chama, então, de terremoto. Aí desce aí mais algumas, que eu vou mostrar um negócio para vocês. Lá naquele dia, no debate lá, chegaram a falar para mim que rocha não dobra, né? Não existe dobra na rocha, não é isso? Olha aí que coisa linda, ó. Olha aí. Olha isso. Olha que afloramento maravilhoso, ó. Tá vendo? Ó? Um bloco de rocha ali, cavalgando em cima de outro, ó. Como que eu sei disso? Analisando a estratigrafia, eu sei que essa camada aqui, ela tinha que continuar aqui, ó. Só que ela não continua. Ela parece que ela... A falha de cavalgamento, muita gente conhece como falha reversa também. Porque tá vendo que parece que esse negócio aqui reverteu, ó. Ele veio parar aqui embaixo e não era para ele parar? Então, isso aqui, a estratigrafia que mostra pra gente. Então tá aí, ó. Falha, rocha dobra e muito, tá? Não é pouco, não. Beleza? E quando, né, acontece essa movimentação, geram-se, então, ondas sísmicas, que a gente chama, e essas ondas se propagam pelo interior do planeta Terra. Tá bom? Se propagam pelo interior do planeta Terra. E aí, eu tenho um equipamento chamado sismógrafo. E esse sismógrafo, ele vai então fazer o que para mim? Ele vai registrar as falhas, a movimentação da rocha. Vai lá na página, pode bater ali direto, ó, no número, Cris. Bate ali 41. Tá aí. Então vamos lá, agora prestem atenção, hein? Isso aqui é uma das coisas mais importantes sobre terremoto. Quais são os tipos de onda que são gerados? Então, vamos lá. É gerada uma primeira onda. É a primeira onda que chega no seu equipamento. A gente chama de onda P ou onda primária. Então aconteceu um terremoto. Pá, aconteceu. A falha se movimentou. Ela gera onda. A primeira onda que chega é a onda que vem mais rápido. Ela chega primeiro. A gente chama de onda primária. Ela se movimenta
assim, ó, é pegar a corda e fazer aquele movimento na corda aqui, ó, tá? Então, preste atenção no que eu vou falar. As partículas da Terra se movem na mesma direção, no mesmo sentido de propagação da onda. Então a onda está vindo aqui, as partículas vão se movendo aqui, ó, de frente para vocês. Beleza? Entenderam? Presta atenção nisso, ó. Eu dou aula disso aqui e muitos alunos erram isso, tá? Minha primeira prova é sobre isso. E muitos alunos erram isso, tá? Muitos, tá? Muitos erram. Então, entenderam, né? Onda P, aqui, ó. Tá? Junto com a onda P, vem uma outra onda que ela demora um pouco mais para chegar, que a gente chama de onda S, ou onda secundária, ou shear wave, onda de cisalhamento. Por quê? A onda P, ela está se movendo aqui, ó. O terremoto está se propagando aqui, ó, para vocês aqui, ó, na direção de vocês aqui na câmera, ó, tá? A onda S, ela se move assim, ó, perpendicular ao sentido de propagação do terremoto, da onda do terremoto, beleza? Então, ó, está se propagando nessa direção, a onda S está se movimentando nessa direção, beleza? Perpendicular. Onda P, onda S, beleza? Além disso, tem duas ondas que são terríveis, que na verdade não é nem a onda P e nem a onda S que causa estrago no terremoto. São outras duas ondas, que são as ondas que se propagam na superfície da Terra. A gente chama elas de ondas superficiais. E aí tem dois tipos. Tem a onda Love e a onda Rayleigh. Então a onda Love é a onda que faz a Terra mexer. E a onda Rayleigh é que faz a Terra chacoalhar de um lado para o outro. O shake que a gente fala é da onda Rayleigh. E a movimentação assim é da onda Love. Lógico que essas coisas vêm junto, então o terreno fica doidão. Entendeu? Mas marquem aí no caderninho de vocês. As ondas que causam destruição dos terremotos são as ondas superficiais. Porque a onda P, a onda S, ela se propaga pela subsuperfície, tá? O que causa estrago são as ondas Love e as ondas Rayleigh. Beleza? Tranquilo? Todo mundo tranquilo até aí? É como se fosse a onda eletromagnética. Isso, é como se fosse. Mesma coisa, tá? Onda Love, onda Rayleigh, onda P e onda S. Guardem essas por enquanto, que já tá bom demais. Beleza? Então, o que acontece? Vamos lá. Desce mais uma aí, Cris. Então, aconteceu um terremoto lá na falha de San Andreas. Pum, aconteceu. A onda, ela vai se propagar pela Terra, tá? Isso é que é demais, cara, porque a onda se propaga pelo interior da Terra. Daqui a pouco eu vou falar que tem a maior consequência dos terremotos é a gente estudar a estrutura da Terra. Então a onda se propaga pelo interior do planeta. E aí ela começa, né, a refletir, refratar nas camadas, e essa reflexão e refração vai fazer com que a onda atinja a superfície em determinados momentos. Eu estou aqui no IAG da USP, aqui na cidade universitária em São Paulo, quietinho lá. De repente, o meu aparelho chamado sismógrafo, ele é um aparelho, ele fica instalado num lugar muito especial ali no IAG. Teve que construir uma coluna afastada do prédio para não receber vibração do prédio e colocar ele nessa coluna super bem. A fundação dela é super profunda, tá? Por quê? Para você ter a sensibilidade e a precisão ideal para registrar um terremoto. Aí a agulha do meu sismógrafo, ela começa a mexer. Por quê? Porque tá vindo a onda. Aconteceu o terremoto lá na falha de San Andreas, a onda vai chegar aqui. Pá! A onda chegou, ela cria uma queda ali, ó. Tá ali, ó.
Tava tudo retinho, tranquilo no meu sismógrafo. De repente começou a chacoalhar, a fazer aquela marquinha ali. Beleza? E aí, isso aqui, pessoal, essa onda sísmica que chega, esse é o dado mais importante que a gente tem na nossa vida. Tá? Por quê? Porque esse dado aqui, ele tem embutido dentro dele centenas de outros dados, que a gente chama de atributo sísmico, que é uma das matérias mais legais que tem. Se todo mundo visse o quão legal é isso, seria sensacional. Mas eu consigo, dessa onda, tirar muita informação que vai me dizer sobre aonde aconteceu o terremoto, quanto tempo demorou o terremoto, por onde essa onda passou e tudo mais. E assim eu estudo o planeta Terra, tá? E, obviamente, tem uma coisa muito importante, que é a magnitude do terremoto. Como que eu meço a magnitude do terremoto? Pelo tamanho da minha onda. Então eu tenho uma onda que tem uma amplitude desse tamaninho, isso aqui é uma onda de um terremoto de magnitude baixa. Se eu tenho um terremoto de magnitude 7, 8, 9, ele extrapola aqui, ó, e fica uma magnitude grandona. Esse tamanho da onda aqui fica grandão e ele indica para mim que o terremoto é de uma magnitude forte. Eu meço essas coisas, eu relaciono a amplitude, isso aqui da onda a gente chama de amplitude, tá? Eu relaciono a amplitude com a magnitude. Beleza? Tranquilo? Aí, desce mais uma, que agora que eu vi aqui que eles têm uma imagem muito legal. Lá na China, antigamente, isso aqui era o sismógrafo, ó. Era esse como vou chamar isso aí? Esse jarro, né? Era um jarro de barro e ele tinha bolinhas aqui, ó, na boca daquele dragão. Ó o dragão. Ó o dragão chinês aí, ó. Ele tinha bolinhas na boca do dragão e os sapinhos todos em volta do jarro chinês, tá? Em alguns museus aí pelo mundo que você for, você vai ver isso. O dia que você vê isso, não se assuste. Isso aí era um sismógrafo antigo, tá? Um sismógrafo lá da época da China. E era muito legal, porque olha só que interessante. Quando a onda sísmica batia no jarro, o jarro mexia, certo? E quando ele mexia, a bolinha caía da boca do dragão, tá? A bolinha caía da boca do dragão na boca do sapo. E aí, olha que coisa sensacional que esses caras conseguiam fazer, pessoal. Você tá vendo que tem sapo em volta do jarro inteiro? Dependendo da bolinha que caísse primeiro, você sabia de onde que veio o terremoto. Olha isso que demais. Não é sensacional? Os caras tiveram uma ideia assim, realmente impressionante. E assim, eles mediam os terremotos. A magnitude e mediam também de onde veio o terremoto. Era assim que era medido. Hoje, logicamente, a gente tem equipamento, sismógrafo. Vou pegar uma foto de um sismógrafo que eu vou mostrar para vocês depois, tá? E era legal demais. E como que eu sei hoje de onde aconteceu o terremoto? Eu preciso ter, no mínimo, 3 estações detectando o terremoto, tá? Então, vamos lá, ó. Imagina aqui os Estados Unidos, tá? Teve um terremoto e aí ele demorou tanto tempo para chegar em Detroit, tanto tempo para chegar em Minneapolis e tanto tempo para chegar em Charleston. Pelo tempo que ele demorou, eu consigo traçar esse raio aqui, ó, em volta da minha estação. E com, no mínimo, 3 estações, eu faço um negócio chamado triangulação. E pela triangulação, eu sei exatamente, hoje, aqui está escrito aproximado, né? Mas hoje dá para saber com muita precisão aonde que é o epicentro. E aqui 2 palavras muito importantes para vocês colocarem aí no caderninho de vocês. Epicentro é o ponto onde aconteceu o terremoto. Epocentro é esse ponto aí na superfície, tá bom? Então, tá lá o epicentro do terremoto é onde ele aconteceu, tá? Então você consegue
determinar tudo isso, tá? Aliás, é o contrário, tá? Epocentro é o ponto focal dele lá dentro da Terra. E epicentro é a projeção na superfície. Beleza? Entenderam? Então, epocentro é lá o foco do terremoto, o ponto focal, aonde que ele começou. E o epicentro é a projeção do foco na superfície da Terra. Beleza? Então, hoje, logicamente, tudo isso é automático, tá? Na hora que chega um terremoto aqui no Observatório Sismológico da USP, eu já sei onde ele aconteceu, porque eu já tenho essa triangulação feita de forma automática. Hoje a gente tem GPS espalhado pelo mundo inteiro. Tá bom? Beleza? O Alisson perguntou qual a diferença de terremoto e abalo sísmico. Mesma coisa, cara, tá? Mesma coisa. Beleza? Como que eu determino a profundidade? Excelente pergunta, cara. Como que eu determino a profundidade? Pelos tipos de onda que vão gerando. Daqui a pouco eu vou responder para você, tá? Daqui a pouco eu respondo. Tranquilo? Então, ondas sísmicas, sismógrafos, registros de terremoto. Então, é assim que a gente faz. E assim que o pessoal sai registrando terremoto no mundo inteiro. Então, eu no meu TCC, cara, eu usei, acho que eu cheguei a usar milhares de terremotos, tá? Eu usei milhares. E olha que faz muito tempo, hein? E olha que isso faz muitos e muitos anos. Hoje, logicamente, tudo é muito mais fácil, tá? Muito mais, não tem nem dúvida nenhuma, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para falar aqui. Deixa eu ver se tem umas animações aqui. O site do SGS é muito bom, viu, galera? Para pegar muita coisa mesmo. Mas vamos lá, vou falar alguns fatos curiosos sobre terremoto, que muita gente deve perguntar, né? Então vamos lá. Qual o maior terremoto já registrado no planeta Terra até hoje? O maior terremoto aconteceu no dia 22 de maio de 1960 no Chile, aqui nos Andes, magnitude 9,5 na escala Richter. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a escala Richter para vocês. Qual o maior terremoto registrado nos Estados Unidos? Aconteceu no Alasca, no dia 28 de março de 64, 9,2 na escala Richter. O primeiro terremoto registrado na Califórnia aconteceu em 1769. Tá? Deixa eu ver aqui. O Rift africano, lá do leste da África, tá? É aonde está abrindo, né? E vai formar um oceano. Isso aí é legal também de ver. Perguntaram se existe terremoto na Lua. Sim, existem. Existem sismos na Lua porque a Lua é um objeto que está resfriando. Aliás, não só na Lua, como em Mercúrio também. Mas como Mercúrio a gente não tem como instalar nada por enquanto, na Lua a gente registra. Lembra que eu falei para vocês que terremotos também são gerados pela acomodação de terra? A Lua é um objeto que está resfriando. À medida que ela está resfriando, ela está encolhendo, ela está fazendo um shrinking, que a gente chama. E nesse processo, ela gera terremotos. Aliás, tem um estudo muito legal que foi feito, isso aí eu já dei em aula para os meus alunos da pós-graduação, tá? Nós conversamos sobre esse estudo lá, mostrando que hoje, por conta do retorno do ser humano na Lua, é um estudo muito bem feito para entender se pode ter ou não deslizamento de terra, porque pode acontecer. Tem crateras no Polo Sul da Lua que a Terra desliza por conta de terremoto. Imagina que o ser humano está lá e toma uma pedrada na cabeça. Não vai ser legal, né? Então, a Lua tem sim. Hipocentro e epicentro, já falei. Outra coisa. Se a gente vê o mapa do planeta Terra, a gente vê que tem uma região onde tem mais a presença de terremotos e vulcões, no caso, né? A gente chama aquilo ali de anel de fogo, o famoso Ring of Fire.
pega aqui os Andes, sobe a América do Sul, passa na América Central, passa aqui na costa oeste americana, depois vai lá em cima, no Alasca, depois desce ali pelo Japão, Indonésia, Filipinas e tal. Isso a gente chama do Círculo de Fogo, tá? Ring of Fire, beleza? Outra coisa, tsunamis. Como que acontecem as tsunamis? Tsunamis acontecem por conta, lembra das falhas? Deslocamento de falha dentro do oceano. Quando faz isso, mexe toda a água aqui em cima. Mexeu toda a água, gera ondas gigantes que são as famosas tsunamis. Hoje, quando você tem um terremoto numa região dessa, igual teve no Japão semana passada, né, soltam alerta de tsunami. Depois eles analisam melhor o dado e aí aquele alerta ou é mantido ou é retirado, tá? Mas normalmente, quando você tem um terremoto em regiões assim, você solta um alerta de tsunami, tá bom? Você solta um alerta de tsunami e depois você vai ver o que acontece, tá? Deixa eu ver aqui o que é mais. Que agora eu vou falar de dois temas aqui bem complicados, que vocês não vão gostar de ouvir, mas é a verdade, tá? Primeiro tema é o seguinte. Eu estou procurando aqui, perguntaram do grande... Teve, né? Eu não vou... Senão também não vai ter live, tá? Nós vamos ficar aqui até amanhã falando dos grandes terremotos, tá? Existiram grandes terremotos pelo planeta Terra, tá? Falando. Um dos maiores deles aconteceu em 1531 em Lisboa, depois teve um em 1700 e pouco, só que esse de Lisboa, ele foi magnitude 6.4, tá? Ou entre 6 e 7. Qual é o problema, pessoal? É que antes da gente ter equipamentos precisos, é muito difícil falar a magnitude do terremoto, tá? É muito difícil falar a magnitude do terremoto. Então, antes de eu falar dos termos polêmicos, deixa eu falar da escala Richter, né? Que acabou que eu não falei da escala Richter para vocês. Escala Richter é a escala que mede, então, os terremotos, tá? Então a gente vai lá, a gente pega o terremoto, calcula, né? Calcula pela amplitude da onda sísmica, tá? Vou até colocar aqui para vocês, que tem até a formulinha, para quem quiser ver, ó. Abre aí, Cris, essa imagem que eu mandei agora. Abre. Depois abre essa aqui, ó. Aí, ó. Abre essa imagenzinha aí. Hã? Mas abre essa aí primeiro. Isso aqui, ó, pessoal, é uma imagem bem antiga, tá? Ó, 1958, beleza? Mas ela é muito legal pra gente ver. Aí, pode dar uma aumentada aí, ó. Como que era calculado, tá? Como que é calculada a magnitude, tá? Então, logicamente que hoje tudo isso está dentro do... Tá tudo dentro do computador, né? Programado já. Mas tá lá, ó. Chegou a onda P, chegou a onda S. Você calcula a diferença entre a onda P e a onda S, tantos segundos. Você vai numa régua, tá? Uma reguinha aqui. Naquela reguinha você vê a diferença. Pela diferença, olha que legal. Pela diferença você tem a distância que aconteceu o terremoto,
Achou a distância, beleza? Aí, você vem aqui, ó, e mede a amplitude em milímetros mesmo. E aí você vai na sua régua aqui e pega a amplitude. Você vai traçar uma reta que liga a amplitude, que está nessa régua de cá, com a diferença do tempo que está na régua de lá. Quando passar, eu tô com a voz estranha, cara, porque eu tô gripado mal pra caramba. Quando aonde cruzar aqui na linha de magnitude é a magnitude do terremoto, beleza? Ah, é assim que é feito hoje? É assim, só que de maneira muito mais precisa, beleza? E aí, com isso, o que é a escala Richter? Então abre lá outra imagem lá, Cris. A escala Richter, pessoal, ela mede, então, a magnitude, tá? Ela mede, então, a magnitude. Então tá aí, pode dar uma aumentada? Então, olha aí que legal, ó. A magnitude começa ali, né, ó. A quantidade aqui, ó, é muito legal esse gráfico, porque ele fala a magnitude, tá? Quantos terremotos com aquela magnitude tem por ano no mundo. Então, por exemplo, abaixo de 2, tem 1 milhão de terremotos, em média, por ano. E aí, logicamente, que à medida que você vai subindo ali, na escala Richter, né, você vai diminuindo. Então, tem vários terremotos históricos ali, inclusive o maior já registrado até hoje, que é o do Chile, que está lá em cima, ó, 1960, com magnitude 9,5, tá? Com magnitude 9,5. E aí tem o do Alasca, em 64, e aí vai descendo, ó. E, logicamente, né, à medida que você vai indo para magnitudes maiores da escala Richter, você vai diminuindo a frequência dos terremotos. Sérgio, qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite da escala Richter? O limite da escala Richter, a gente fala que é 10. Por quê? Por quê? Porque estudos mostram que se acontecer um terremoto com magnitude acima de 10, vai acontecer a ruptura total da crosta terrestre, tá? Isso aí era um negócio que era falado, né? Mas hoje já não é mais tão assim, não, tá? Então, assim, tem algum já registrado? Não. O máximo que a gente registrou foi 9,5, tá bom? Então, esse é o máximo que teve até hoje. Pode ter maior? Pode ter maior. E quando tiver maior, a gente vê o que acontece. Beleza? Tranquilo? Então, isso aí é a escala Richter. Batemos 3.000 pessoas ao vivo, hein? 3.000 pessoas e pela minha conta aqui, só tem 2.000 likes. Então tá faltando 1.000 likes, galera. Tá? Então, está faltando 1.000 likes. Deixem o like aí agora. Senta o dedo no like para quem ainda não sentou-lhe o dedo no like, senta-lhe agora, por favor, tá? Agora, vai lá. Senta o dedo no like pra gente propagar mais essa mensagem por aí. Beleza? Tranquilo? Então, escala Richter tá aí, vai de 0 até 10, a gente coloca, mas tá vendo ali que tem 3 pontinhos, ó, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Muito bem. Quantos sismógrafos tem no Brasil? Tem muito, cara. Porque hoje tem sismógrafo Cacela, por exemplo, tem sismógrafo na casa dele, tá? O Cacela tem sismógrafo na casa dele. Então tem muito sismógrafo. Muito bem. Agora vamos para uma das principais polêmicas envolvendo terremoto. Sérgio, as explosões solares geram terremotos? As explosões solares podem disparar um grande terremoto no planeta Terra? Pode isso acontecer? Existe alguma relação? Caramba, dando vontade de espirrar gigante. Existe alguma relação entre terremotos e explosões solares? Então,
É isso que nós vamos ver agora. Senta ali o dedo no like aí. Desculpa aí a todos pelo espirro. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, abre aí, Cris. Te mandei aí duas coisas aí. Isso é uma das coisas mais polêmicas que a gente tem hoje, tá? Se existe uma relação entre explosões solares e terremotos. Então, não vou responder. Quem vai responder são os especialistas aqui. Um deles é o Alex Young. Alex Young é um dos caras que mais entende do Sol. E a pergunta dele é clara. As flares solares, explosões solares, causam terremotos? É a mesma coisa perguntar. Já sei até o que eu vou fazer. Vou perguntar pro chat GPT também. Vou perguntar pro chat GPT. As explosões solares causam terremotos? Não causam. Chat GPT está correto, tá? Então vamos lá. Desce aí, Cris. Vamos mostrar pra galera que não tem relação, tá? Não tem relação. Vai descendo. Abre esse gráfico aqui, ó. Agora desce ali que eu acho que tem outro gráfico também que eu quero mostrar. Isso, abre esse aqui. Mostra esse aí primeiro. Boa, deixa aí. Ó. Esse gráfico aqui, ele mostra em vermelho número de manchas solares e em azul explosões solares. Então vamos para a primeira pergunta. Existe relação entre o número de manchas e as explosões solares? Ou seja, quanto mais mancha solar eu tenho, mais explosões solares eu tenho? Sim, existe relação. Olha aqui, ó. Número de manchas, tá vendo, ó? Subindo. Número de flares subindo, tá? Então, quando eu tenho mais manchas solares, é onde eu tenho mais explosões solares. Tá tranquilo esse gráfico aqui, não tá? Tá tranquilo esse gráfico aqui, não tá? Beleza? Beleza. Vamos pro outro gráfico agora. Agora vamos relacionar número de flares, de explosões solares com terremotos. Olhe para este gráfico aqui. Existe alguma correlação? Digam para mim. Digam para mim. Nada, né? Nada de correlação. Tá vendo? Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho um terremoto, vamos pegar aqui, ó, um terremoto de magnitude quase 9, num mínimo de explosão solar. Eu tenho um terremoto de magnitude 9, num máximo de explosão solar. Zero relação. Sérgio, eu sei, galera, que o Richard lá fala que tem. Não, tem relação. Tem um problema em tudo, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Sempre que vocês forem analisar dados, peguem uma série histórica. Peguem uma série histórica. O que quer dizer isso? Adianta eu analisar. O ciclo solar tem 11 anos, tá? Adianta eu analisar 2 anos? Responda aí para mim. Aula de matemática básica agora, hein? Não, né? Não dá. Eu tenho que pegar pelo menos 22 anos, né? Pelo menos 22 anos. Porque aí eu pego um máximo e um mínimo solar, tá? Então aqui, ó, vai dados desde 1980 até 2011, tá? E ó, não tem relação entre
sismos e flares. Então, quantos anos no mínimo, né? A Matroska aqui perguntou. Você tem que pegar no mínimo uma sequência de máximo e mínimo solar. Seria no máximo 22 anos. O que acontece? Preste atenção agora. Se eu pegar, imagina que eu pego esse trechinho aqui, ó, um trecho aqui, ó, esse trecho aqui, e eu tiro isso aqui e faço um gráfico disso separado. Pode ser que aqui tenha uma relação, beleza? Só que essa relação aqui, ela é verdadeira para tudo? Não é, você não pode generalizar, tá bom? E aí, só para falar para vocês, tem um artigo da Nature, né? Então clica ali, Cris, eu te mandei o negócio. Isso, desce aqui, ó. Ele fala aqui, ó, bem no começo do texto, ele fala aqui, ó. Até agora, marca ali, ó, do till now ali, ó. Isso, pode marcar aí, ó. Até agora, não foi verificada nenhuma correlação significante do ponto estatístico da atividade sísmica global com possíveis mecanismos demonstrados, tá? Então, é isso que acontece, beleza? Não temos essa correlação entre terremotos e flares solares. Mais uma aqui, ó. Se você for no SGS, que é a galera que manja disso. Clica aí, Cris, ó, no link que eu te mandei agora. Olha lá, o SGS, ele faz exatamente a mesma pergunta. As explosões solares ou tempestades magnéticas causam terremotos? A resposta deles é never been demonstrated que existe uma relação entre o clima espacial e os terremotos, tá? Então, não existe essa correlação. Quando eu falei de vulcão, eu já falei disso para vocês, que não existe relação entre explosões solares com vulcões. Não existe relação entre explosão solar com terremoto. Vulcão não é minha área, mas terremoto é a minha área, entendeu? Terremoto é a minha área. Então, está aí explicado para vocês. Não existe relação. Ah, Sérgio, mas ali, se você pegar um intervalo de 1 ano, 2 anos, 5 meses, pode ser que tenha relação. Pode ser que sim, tá? Então, na hora que você ler um artigo científico, preste atenção para o intervalo de tempo que está sendo feita aquela análise. Beleza? Tá bom? Tá aí? Então tá aí explicado para todos vocês. Não existe relação. Tá? Como que você localiza o ponto exato do terremoto? Fábio Siqueira perguntou aqui. Mostrei para você, cara. Você pega a diferença entre a onda P e a onda S. Onda P foi a primeira. Depois tem a onda S, a segunda. Pegou a diferença das duas, isso vai te dar a distância que aconteceu o terremoto. Beleza? Você pega 3 estações, calcula essa distância, faz o raio em volta da estação, aonde esses 3 raios se cruzarem, por triangulação você acha onde aconteceu. Tá bom? Beleza? Fábio também perguntou a mesma coisa. Então é isso aí. Impacto de meteoro pode causar terremoto? Pode, né, cara? Ó, imagina, meteoro, terra. Terremoto. Entendeu? Ó, terremoto. Sim, tá? O impacto de meteoro causa terremoto. Só que normalmente são terremotos muito, muito pequenos, tá? Muito pequenos. Beleza? Tá tranquilo? Na Lua tem terremoto. A gente chama de... É porque o nome em inglês é sempre mais bonito, né, cara?
A gente chama de Moonquake, tá? Moonquake. Moonquake. Bem didático, né? Então, bem didático. Bateu, terremoto. Mexeu a terra, terremoto. Lógico que pode ser grande, pode ser pequeno, magnitude e tudo mais. Tranquilo até aí, galera? Como estamos aí? Deixando o like, hein? Por favor aí, ó. Deixem o like. Deixa eu ver aqui o que está faltando para a gente falar. Tá, agora vamos falar de um negócio muito legal. Então já falamos de onda, já falamos da escala Richter, já falamos que terremoto não é causado por explosão solar, que não existe relação. Não existe relação. Não existe. Entenderam? Por favor, tá? Não existe essa relação. Muito bem. Agora, mais uma polêmica. O que eu sempre falei. O Rapina já veio aqui, já deu esses créditos para mim. O Leandro, né, ex-terraplanista, já veio aqui, deu esses créditos para mim também. O nosso amigo sistemático também já esteve aqui, deu esses créditos para mim, né? Eu fui a primeira pessoa aqui no Brasil a bater de frente com o movimento atual, né, do terraplanismo, tá? E eu sempre, tá? Sempre falei o seguinte, cara, você quer falar qualquer coisa da Terra e tal, é só falar dos terremotos, tá? É só falar dos terremotos, porque não tem como, né? Primeiro, não tem como falar que o terremoto não existe, beleza? Não tem, não é impossível falar que o terremoto é um CGI. Não tem como, né? Aliás, não só não tem como, que é uma falta de respeito gigantesca das pessoas que sofrem com terremoto, tá? Então, muita gente morre no mundo por conta de terremoto. Muita gente, não é pouca não, tá? Porque, infelizmente, terremotos acontecem em vários lugares e você não tem como você... Ah, agora que eu lembrei que eu ia falar. Previsão de terremoto. Ah, Sérgio, é possível prever o terremoto? Não é, tá? Atualmente, no dia de hoje, 21 de agosto de 2024, não é possível prever terremotos. Pode ser que amanhã inventem um jeito de prever. Hoje não é, tá? Hoje não é possível prever terremotos. Ah, mas por que não é? Por que não dá? Cara, terremotos além de ter muitas variáveis. Aliás, fica aí o meu clamor à galera da IA, tá? Galera que mexe com inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que o grande pulo da IA vai ser prever terremotos. E eu tenho comigo, aí agora é achismo, tá, galera? Agora, a partir de agora, achismo meu aqui. Achismos, né? Igual lá do Maurício Meirelles. Eu acho que só com a computação quântica será possível prever terremotos, tá? Por que eu falo isso? Porque um terremoto, ele envolve, além dele envolver um grande número de variáveis, são variáveis dinâmicas, tanto no espaço como no tempo. O que quer dizer isso? As variáveis que você aplica para a dorsal mesoatlântica, você não pode aplicar para a Cordilheira dos Andes ali. Você não pode aplicar para a Falha de San Andreas. Você não pode aplicar para a América Central. Então, você tem uma variável que ela muda com o tempo, obviamente, e com o espaço. E eu acho, na minha humilde opinião, que para lidar com isso é só através da computação quântica.